Estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal. Hoje é a live de 156 da NM Consultoria. A gente começou lá em 16 de agosto de 2022, né? Se passaram aí já quase 4 anos, né? E nós temos aqui então essa live hoje com o título CRM Consultor de Imóveis, né? Então tem incomodado muitas pessoas aí. E você que está chegando aí, boa noite, seja bem-vindo para a nossa mega live. O meu convidado hoje é o Marcos Graciano, um consultor de imóveis aqui dessa região aqui de Itapema, Porto Belo, né? E vocês são os nossos convidados. Então, para quem não conhece a gente, né, vou deixar aqui o nosso perfil. Eu já vou chamar o Marcos para a gente iniciar então essa live aqui, que realmente vai ser uma conversa maravilhosa aí. Entra e nós começamos aí a... Opa! E aí, Boa Marcos? noite. Boa noite. Me Tudo escutando bem aí ou bem? não? Tudo bem. Tudo ótimo e por aí, Oh, tudo certo? tudo. Graças a Deus, tudo Ótimo. bem, né? Que bom, Obrigado aí que por você bom. ter aceitado o convite meio de bate-pronto, né? E a gente Ah, muitas vezes não se programa, nem se planeja, né? Mas um assunto relevante como esse aí, eu acho que faz sentido ter você como convidado e nós termos aí legal. as pessoas que estão chegando aí, que vão ser realmente maravilhosas aí para nos brindar com esse bate-papo aqui do CRM, que é o tema CRM Consultor de Imóveis, né? Exato, E exato. Tenho certeza que a gente então, vai conseguir agregar bastante pro pessoal aí. com certeza. Eu vi ali a tua última chamada ali, fantástico, foi muito boa mesmo, né? Pena que a gente pudesse ter feito até um pouco antes, né? Mas está Exato. tudo bem. O melhor o feito do que o não feito, tá? Então, bacana. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tudo certo? Oi, Marcos. E aí, Marcos, está me ouvindo? Está congelando aí a sua imagem? Se não der certo, você sai, entra de novo. É assim mesmo. No Instagram não é para ninguém ficar nervoso, não, nem preocupado. Mas aí, assim, nós estamos aqui então com o Marcos, né, que deu uma congelada na imagem dele aí. Ele já vai voltar. E a gente está então com a live hoje de número 156, né? Eu até vou mandar aqui uma mensagem para ele. E vamos ver se ele entra aqui, né? E vocês estão chegando, sejam bem-vindos, né? Vocês viram aí que tem um coração, vocês tocaram no coração, ele explode, ele realmente chama mais pessoas, né? E então vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou convidando você, Marcos. Aí, Voltamos? voltamos ao Ah, vivo. Muito perfeito. bem. Ótimo. Ótimo, ótimo, Isso ótimo, ótimo. aí acontece, meu amigo. Tranquilo? Acontece. Tranquilo, tranquilo. Então tá bom, né? Então, Agora assim, sim. só falando para o pessoal, então, que nós estamos aqui na live de 156, essa live da NM Consultoria.
a pretensão dela deixar um legado para o mercado, aí, principalmente nessa área de CRM, minha especialidade. Trabalhei um bom tempo aí com o pessoal do agro, né? E aqui, então, nós estamos aqui com esse tema CRM consultor de imóveis. E aí, passando já a palavra para o Marcos, a gente vai chegar à seguinte questão aqui, né? Quem é Marcos Graciano? Vou deixar para você fazer a tua apresentação, falar um pouquinho, né? Claro, claro. Primeiramente, Nivaldo, obrigado pelo convite. Que nem você comentou, foi em cima da hora, mas eu acredito que a gente vai conseguir agregar bastante para o pessoal. Meu nome é Marcos Vinícius Simão Graciano, o nome completo aí, né? Mas conhecido como Marcos Graciano. Sou cristão, né? Acho que compartilhamos da mesma fé, né, Nivaldo? Acho que é importante a gente Sim, sempre se posicionar, né? Não é religião, não é religiosidade, e sim é é uma fé isso. baseada na palavra de Deus, que está escrita ali Amém. há mil anos. Sim, Sou pai de três, casado com a Gabriela Graciano, e tenho uma atuação já há um bom tempo já na parte comercial, né, lidando com clientes, desde ali da imobiliária em 2011 em Curitiba, em imobiliárias da família, também trabalhei na Lopes, né, a Lopes é bem conhecida no Paraná, em São Paulo, eu acho que no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, trabalhei ali bastante. Sou de Curitiba, sou curitibano, por mais que as pessoas falem, não, mas você fala, você se comunica, você não pode ser tão curitibano assim, é evidente, mas trabalhei lá em Curitiba em vários setores, também trabalhei durante 7 anos como fotógrafo de casamento, isso trouxe bom repertório comercial para a gente, porque a gente entendeu que nesse setor a gente trabalhava muito com sentimento, e quando você trabalha com sentimento, você precisa estar com a escuta ativa, você precisa escutar ativa. muito isso, você precisa escutar muito o teu cliente para entender o que, que ele realmente ele quer, né, de você, o que, que ele espera de você, porque você precisa cumprir uma expectativa. E fui para o mercado financeiro, onde atuei como gerente de banco, né? Depois da fotografia, a gente teve um tempo ali, em 2019 eu fui para o mercado financeiro, 2021 comecei a trabalhar em banco como gerente comercial e sempre nessa de relacionamento, sempre focado muito em relacionamento, Sim, escutar o cliente, perceber quais são as necessidades que o cliente queria, não simplesmente só distribuir um produto. Fui aí para assessoria de investimentos na XP, fui sócio de um escritório na XP em Balneário Camboriú, aonde a atuação também foi da mesma forma, sempre consultiva, na parte também de assessoria para o cliente. E em 2023 abri uma imobiliária em Tijucas. Né? olha, Em bacana, hein? Tijucas, então eu era de Curitiba, em 2019 eu já vim para Santa Catarina, né? Já vim para Balneário Camboriú e comecei a me movimentar por aqui. Então, continuei no mercado financeiro como assessor de investimentos. Nós temos uma bandeira BTG Pactual por trás da gente, mas também o mercado imobiliário aqui na região de Santa Catarina era muito forte. Então a gente continua ainda atuando como corretor. Na verdade, não como corretor, né? Que a gente vai trazer essa provocação hoje na live, né? Sim, E já te deixo aí o gancho, porque CRM sempre fez parte da minha vida, né? Só que vamos desmistificar um pouco do CRM, vamos ver se eu usava o CRM de uma forma assertiva, né, Nivaldo? exatamente. Nós precisamos aí quebrar alguns paradigmas, né? Exato. Mas, mas assim, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. O pessoal que não segue a gente, está aqui o nosso perfil. E aqui tem um coração, toca no coração, faz explodir para que o algoritmo do Instagram chame as mais pessoas, né? Ou pelo menos os nossos seguidores. E também tem aqui um aviãozinho do seu lado direito embaixo. Se você for um pouco mais ousado, você toca nele, vai aparecer os teus seguidores, você pode lembrá-los, né, que nós já estamos ao vivo, né? Exato. Muito bem, muito bem. Então, como eu disse, eu comecei lá no dia 16 de agosto de 2022. O propósito era deixar o mercado agro ao mercado o legado do CRM, né? Eu tenho aí, como eu falei para você hoje, aí quase mais de 25 anos dentro dessa área.
quando chegou aí esse pessoal do CRN, que era Dom Peppers, Martha Rogers, né? Não são casados, mas são os caras que são os pioneiros do marketing um a um, né? Ou do CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, e eles vieram com tudo para o Brasil, para colocar uma filial aqui na Argentina, e o objetivo era realmente trazer esse conceito que já vinha sendo muito desenvolvido nos Estados Unidos com as empresas de companhias aéreas, com empresas farmacêuticas, com rede hoteleiras, e queria realmente diversificar e entrar no Brasil e principalmente no agro. Foi onde eu comecei a fazer esse investimento com esse interesse, né? Porque quando a gente fala de gestão do relacionamento com o cliente, o que a gente está falando, né? O cliente é o mesmo, o cliente que vai comprar um imóvel hoje é o mesmo cliente, né? O mesmo cliente que talvez que está plantando soja ou que está plantando milho, né? Então, assim, são os clientes que estão dentro de alguns segmentos, são até as pessoas que mexem com a parte de construção civil, e assim vai, né? E realmente fiz um trabalho belíssimo, uma coisa que não foi muito fácil. Hoje você tem algumas ferramentas que facilitam. Você pegar aí, por exemplo, a última capa convite que você fez, em quanto tempo que você gastou, né? Foi uma coisa assim muito rápida, né? Comparado com era antes, né? Nossa. Então, só para contar um pouquinho desse começo aí e dar uma introdução dentro do CRM. E é lógico, eu sei que é um quebra de paradigma aí para todos nós, né? Exato. E é bacana, aqui tem um mentorado meu, o Rodrigo, até fizemos a live semana passada, foi sob gestão da carteira, ele é engenheiro agrônomo, fica ali próximo a Londrina. Então, assim, eu vejo que esse é o tema realmente que vai costar as mãos aí, a gente vai quebrar um paradigma, vai ser uma conversa muito boa. É, a live vai ficar gravada, isso que é importante, porque às vezes as pessoas não podem agora, estão aí fazendo Exato. tem outras atividades, né? Mas eles vão poder realmente assistir, ser compartilhado aí. Então, assim, desde 16 de agosto de 2022, realmente eu começo a live, né? Depois da apresentação do convidado, eu começo a não falar de religião nem de religiosidade, mas eu Exato. começo a falar do reino de Deus, e eu começo a falar de um livro que eu leio mais de 5 anos, e lá na pandemia eu aprendi a ler ele, né? Embora tivesse na religião religiosidade, mas não com esses olhos como a gente tem agora, que é o Uhum. livro de Provérbios, né? Então, não sei se vocês conhecem, o livro de Provérbios ele está no Velho Testamento, ele está logo depois de Salmos. É um livro que tem 31 capítulos, ou seja, é um capítulo para cada dia. Hoje é dia 22, nós vamos ler o dia 22. A leitura do dia 22, hoje acho que tinha lá 30, se não me engano, versículos, né? E então, assim, foi um aprendizado. A gente sabe que quem escreveu isso aí foi o rei Salomão. O rei Salomão foi filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel, foi o cara mais rico da época. E ele, mais de 3.000 anos atrás, ele escreveu um livro super atual. E a gente fala, mas o que quer dizer super atual? É muito atual mesmo. Se você quiser saber sobre está desanimado, você lê Provérbios 6:4 e 6:6. Se você quer saber sobre a advertência contra o adultério, você Uhum. lê Provérbios 28. Se você quer saber da parte financeira de você não ser fiador das pessoas, tem ali no Provérbios 6 que vai explicar muito claramente o que é, então, essa questão de ser fiador das pessoas, né? Mas o que é interessante, você vai ganhar sabedoria. Você vai ganhar muita Exato. sabedoria, você vai ser livrado da pessoa insensata, né? Então, o livro de Provérbios, assim, para mim é muito fantástico, né? Então, termina o mês, eu já começo de novo, e a gente tem feito isso, e, poxa, é um aprendizado, assim, muito bom. Então, hoje eu escolhi, então, o versículo 12 do capítulo 22, que diz assim: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então a gente vive num mundo muito competitivo, a gente vive num um mundo muito material. Às vezes a gente esquece exatamente de falar um pouco
da parte espiritual, né? Então aqui fica aí para que cada um tenha a curiosidade de ler o livro de Provérbios e ver que realmente um livro que foi escrito lá atrás, mas ele é super atual. E também para cada um pensar numa seguinte situação. Salomão reinou por 40 anos e ele não teve guerra, não teve luta, não teve nada. Ele, além da sabedoria, ele tinha uma coisa interessante. Das 12 tribos, ele tinha 2 conselheiros. Então, ele tinha 24 conselheiros. Então, quando a coisa ia. Eu estou em Itapema, quando a coisa ia começar a pegar o fogo, dar alguma confusão em Porto Belo, que está próximo, já tinha 2 conselheiros lá para dar uma acalmada, né? Então, é mais para que vocês também tenham a experiência de vocês e agradecer a essas pessoas que estão aqui e a gente entrar então no nosso tema mesmo, né? Então, assim, você colocou uma questão, eu só quero falar o seguinte: meu nome é Nivaldo Luiz Moreno Miranda, Nivaldo Miranda por causa da minha empresa de consultoria que chama NM Consultoria, né? Então, estou no mercado agro há bastante tempo, tenho trabalhado também em outros mercados aí, e o tema CRM eu estou trazendo aqui também o pessoal que são consultores de imóveis, né? Também é um outro quebra de paradigma aí, que às vezes a pessoa fica meio arranhada, o que, que é isso? Eu sou corretor, né? Já tenho bastante tempo aí. E aí tem alguns projetos que eu desenhei dentro das multinacionais, eu fiz a implementação nos canais de distribuição, que são revendas, é como se fossem as farmácias vendendo os medicamentos, e as revendas e cooperativas são, então, essas empresas que vendem os insumos agrícolas para o produtor, para ele fazer, comprar e preparar a terra e fazer o plantio para depois fazer a colheita, né? E aí tem uma equipe de vendas, né, que não são corretores e são vendedores, e muitas vezes já são consultores, eles compraram essa ideia, e muitas vezes de cooperativas são os agrônomos, né? Hoje, vamos falar da maior cooperativa do Brasil, é a Coamo, fatura aí quase 30 bilhões ano, né? Tem aí mais de 150 engenheiros agrônomos no campo, né? Então, assim, aí a gente tem que fazer esse trabalho de eles entenderem o que que é o CRM, o que que eles ganham com a ferramenta e assim por diante, né? Então, fiz vários trabalhos, um projeto pioneiro numa multinacional que hoje chama-se Singenta, foi a focalização de clientes, né? Então, é a mesma coisa que o próprio do CRM, e a gente não quer falar, então, dos próprios CRM, a gente não quer falar de modismo, porque tem muita gente entrando no modismo. Eu, hoje, na imobiliária, aqui, eu tenho meu CRM, porque o Marcos também tem lá na empresa dele, o outro também não tem, mas ele quer, e aí eu passo a ter uma ferramenta e fica ociosa, eu não sei o que fazer. E se eu tenho uma equipe grande, às vezes eu tenho que colocar o dedo no nariz das pessoas para que coloque os dados lá dentro, que sem dados dentro dessa ferramenta não vai funcionar, não vai acontecer nada, né? Então, assim, vai ter algumas coisas que a gente vai falar sobre isso aí. Mas do ponto de vista do Marcos, eu acho que é por aí que eu começo, para depois eu realmente entrar num conceito um pouco mais sustentável, né? O que significa CRM para você? A gente sabe que não é conselho regional de medicina, né? Mas o que significa o CRM para você? O CRM é uma gestão, né? De relacionamento com os clientes, né? Então, em inglês Com tem os um outro nome clientes. ali, que é customer. É, é um meio complicado, mas eu gosto muito de falar, é o marketing um a um, a gestão do cliente ou a Ah, gestão do relacionamento com o cliente. exato, exato. O CRM, na verdade, bom, né, na verdade, é o que você trouxe, né? Ele é muito mais do que um software, né? Ele é algo que, ele é um lugar, né? Vamos pensar assim, é um lugar que você tem dados, né? A gente sabe que a gente vai alimentando os dados ali e vai chegar um momento que a gente tem inúmeros dados ali, a gente, né, vai ter uma quantidade de telefones, né? Uma forma que estão lidando por aí é telefone e nome, né? É a forma geral, né, que as pessoas acabam lidando. Só que ele é muito mais do que isso, né? Na verdade, ele é um. Você tem que entender que aqueles dados inseridos ali, eles são dados importantes, só que você tem que saber quais dados você tem que inserir.
né? Que nem a gente estava conversando, que por exemplo, o meu CRM, eu consigo trazer quais informações eu quero colocar ali. Consigo manipular ele, porque ele é uma plataforma que a gente fala é open source, né? Bom, quase um open source, é um código aberto. Então, hoje as pessoas elas se limitam a um software, ou às vezes, que nem você mesmo estava falando, às vezes é o site da imobiliária, você contrata o site e você ganha um CRM. Não sei se já viu Olha aí. isso. É. Você contrata o site e você acaba ganhando o CRM. Então as pessoas elas acabam colocando o CRM como um bônus, como um plus. Na verdade, se eu te falar que se os corretores, né, se os profissionais de mercado, eles dessem mais importância para o CRM do que para um site, né, eu acho que a performance que eles teriam ia ser muito maior, né, do que realmente estão tendo. Então, o CRM ele não serve para você controlar os seus clientes ou para você fazer um disparo para uma lista. Ah, não vou. Quantos leads você tem no teu CRM? Ah, eu tenho 200. Então, vamos exportar ele porque a gente vai jogar em outro software para fazer um disparo. Então, como muitos estão fazendo hoje, não só no mercado imobiliário, mas em outros mercados também, né, eles estão tratando o CRM dessa forma. E até contando um caso bem específico, que eu consegui, né, avançar com um cliente de 8 meses atrás por conta do CRM. Isso é muito Olha que interessante, beleza, né? porque eu alimentei o meu CRM com informação, com dados, né, Sim. e naquela conjuntura de dados, eu consegui analisá-los e tirar uma informação que eu consegui colocar numa mesa de negócio. Né? Aí que está o poder do CRM. Isso que para mim é um CRM de fato. E aí, assim, né, Marcos, como é que eu enxergo isso, né? Por isso que sempre falo, eu trabalhei todo esse período aí, geralmente com uma planilha de Excel, falando da fundamentação conceitual do CRM, para que o vendedor, ou o técnico, ou o consultor entendesse o que ele ganha com o CRM, ou com realmente com um projeto, né? Então, era mais para o pessoal entender que ele tinha lá os seus clientes e dentro desses seus clientes ele tinha de fato ali alguns dados, né? E aí você colocou muito bem, eu acho que da última ou penúltima conversa você conseguiu assimilar. O que a gente tem é dados. Eu tenho um cliente, o nome dele está lá, está o telefone dele, está o e-mail dele, está o Instagram dele, vamos imaginar, mas está também o último negócio que ele fez comigo, aí tem que ter valor, se é um apartamento alto padrão, se é um apartamento para investimento, para moradia, se é um apartamento é, que realmente é de 2 quartos, é de 1 quarto, ou localização. Então é o seguinte, eu coloco os dados que vão gerar essas informações, né? E ali dentro dessa alimentação eu começo depois a fazer um funil. Agora, o que é importante? Eu entender que o CRM, ele nada mais é que uma estratégia de negócio. Se eu sou autônomo, é uma estratégia do meu negócio. Se eu sou uma imobiliária, é uma estratégia do negócio da imobiliária. Então, não é só para Uhum. ter os dados ali, não é só para alimentar aquilo que muitas vezes sai briga. O próprio, hoje, profissional do imóveis aí, né, não vamos falar que é o corretor, mas o profissional, o que, que ele tem feito? Esse cara vai pegar todas as minhas informações, todos os meus clientes, eu Exato. não sei o que, que ele vai fazer, né? Então, isso lá também no mercado agro é muito comum. Por que, que a empresa quer saber dos meus clientes? Porque eu estou trazendo os pedidos, estou fazendo os negócios, estou chegando na meta, qual que é dela, né? Então, a pessoa não conseguiu entender que, como você deu de exemplo, que você tinha alimentado, em algum momento você foi fazer uma análise disso aí, né, pela sua capacidade analítica, e você conseguiu buscar alguma coisa que você, pô, para aí, deixa agora ver se, deixa eu fazer realmente uma conexão com esse cliente para ver como é que está isso. E, de fato, poxa, gerou um negócio, gerou possibilidades, oportunidades, porque você tinha alimentado e você tinha esse dado lá que gerou informação. Se você não tem Exato. nada, você é a mesma coisa que você está dirigindo aí com o olho vendado ou tapado, você não está enxergando nada, né? Então, assim, o que é realmente a gestão do relacionamento com o cliente? Para mim, em primeiro lugar, é uma estratégia de negócio ou do profissional liberal ou da empresa. Se é da empresa, a empresa tem equipe que tem os seus clientes que vai o quê?
fazer essa estratégia andar, fazer esse negócio acontecer. E do profissional liberal também passa a ser Exato. exatamente essa estratégia de negócio, né? O Agora, o que eu faço profissional. com tudo isso? É aquilo que eu estava falando para você. Eu tenho um cliente ou 10 clientes que são clientes alto padrão. Eu descobri, eu conversei, eu busquei essa informação no meu diálogo com eles e em algum momento eles podem comprar. Então, se eu vou disparar alguma mala direta, alguma coisa aí no Instagram, eu até te dei o exemplo hoje, eu Uhum. não vou mandar para os meus 100 clientes, se é alto padrão, vou mandar para os 10 que estão ali. Os 10 vão se interessar ou não, primeiro que eu não estou disparando para as pessoas que não faz sentido. E quem me permite ver isso é o CRM. É o que foi Ex- realmente colocado lá dentro, os dados que foram colocados. Agora, se eu não Exato. tenho isso, como é que fica? Eu vou dar um tiro como para todo mundo, aquilo que eu te falei. Eu recebi aí, tenho recebido oportunidade de 1.260.000 por 750. Mas e aí? É isso que eu quero? É isso que eu estou buscando? E aí o inverso também passa a ser verdadeiro. Eu estou vendendo um Uhum. apartamento, o Jardim Europa, todo mundo sabe, ou pelo menos as grandes pessoas sabem, mas e aí? Como é que você quer vender? Qual que é a tua condição? Eu passo a minha condição, mas nem sempre é a condição que eu estou passando, ela é desrespeitada. Por quê? Porque a pessoa não entende a minha necessidade e não conversa comigo. E aí, o outro cliente do outro lado que está comprando também, muitas vezes está sendo manipulado pelo próprio Manipulado. profissional, que ele quer ganhar comissão, que ele quer fazer negócio. Então, assim, para mim, isso chama-se estratégia de negócio. A partir do momento que você enxerga isso como estratégia e que você começa a atuar como tal, você passa a ser um consultor de imóveis. Você está fazendo uma consultoria. Você está ouvindo o cliente, você está interpretando o cliente, você está entendendo a necessidade do cliente e você agora vai buscar uma solução para ele, ou aquilo que satisfaz a necessidade dele. Ele pode ver três, quatro, cinco, seis, e você vai falar, para aí, dentro daquilo que você me pediu, isso aqui, eu acho que está dentro da tua expectativa, o que, que você acha? E eu vou ter que fazer pergunta. Agora, o que, que tem acontecido, e isso eu tenho percebido comigo mesmo. Ah, o cara quer um Uhum. frente-mar, ele quer quatro suítes, ele quer alto padrão. Se você for pegar frente-mar no Perequê, tem um, dois, três, quatro. Né? Tem mais Uhum. lançamentos que estão acontecendo, vão entregar até o final do ano. Agora, eu, como corretor, vamos dizer assim, como profissional, eu vou mostrar tudo para o cliente. E se ele falar que se interessa por aquele que não é o do marketing e do Nivaldo, tá tudo certo, eu estou vendendo, eu vou ganhar comissão e depois eu arrumo um cliente para o Marcos e pro Nivaldo. Então é o seguinte, ele é estratégico? Não. Ele está trabalhando com a força bruta. Trabalhando com a força bruta, ele passa a continuar sendo um corretor igual a todos. Não é desmerecendo ninguém, né? Então, só colocando um pouquinho desse processo, né? Porque a questão que fica, eu vendo ou o cliente compra? Em que momento o cliente compra, em que momento eu vendo? É isso. Entendeu, Marcos? Não sei se você quer dar mais uma contribuição aí, né? O CRM é um potencializador de negócio. A gente tem que entender Exatamente. isso. A gente já passou por algumas situações assim que realmente, quando a gente estava na frente de pessoas ali, que as pessoas realmente tinham um receio de alimentar aquilo ali. Não é porque achavam que a gente ia pegar os clientes, que a gente ia fazer qualquer coisa com aqueles clientes. Mas na verdade a gente sentava na mesa e falava: a gente só quer te ajudar. A gente só quer mostrar para você que às vezes, porque a vida do corretor, né, do profissional imobiliário, ela não é pacata, né? Se ele está na linha de frente, é movimentada. Então, muitas vezes não tem a organização, né? Ele não consegue visualizar o que ele tem na mão, o ouro que ele tem na mão que a gente fala. E isso pode fazer, mesmo ele às vezes tendo um controle, tendo uma anotação numa agenda, pode fazer ele perder dinheiro. Eu comentei contigo sobre um caso de uma comissão perdida no começo do ano, por uma Sim, simples falta de leitura, e estava no CRM. E estava no CRM, tudo ali, só que faltou uma interpretação dos dados, sim. né? Para Faltou uma gerar leitura dos. informação. Exato, para gerar uma informação assertiva para a condução daquele negócio. Então foi comissão perdida. E a gente sabe, no mercado imobiliário, comissão perdida, a gente está falando de. Vamos falar, aqui no mercado imobiliário de Santa Catarina, a gente está falando de pelo menos R$ 40 mil. Isso dói, isso machuca. Só que, É, vamos, eu mesmo a concordo. gente
tendo às vezes um controle ali, a gente já está passível de erro. Imagina quem não tem um controle. Eu fazia um controle de um plantão, né, que eu só pedia para o profissional que ele anotasse as visitas que ele estava tendo. E realmente ele se sentiu ofendido. Né? Ele se Sim. sentiu ofendido. Pô, mas Marcos, você acha que eu não sei fazer meu trabalho? Eu acho que eu sei que você sabe fazer o trabalho. Só que eu preciso te ajudar a gente ser assertivo, a gente potencializar o que você já sabe fazer. Né? Não gostou muito, né? Não gostou muito, mas eu acho que ali a gente tinha conseguido inserir, contanto que ele aderiu, né, à anotação da planilha ali de visita. Sim. Então, só um comentário sobre a questão do. Às vezes a gente está no CRM, a gente tem as nossas anotações e a gente tem os nossos dados ali, mas, por exemplo, tá, eu estou só vendo a tua situação, que você comentou, que você trouxe, mas trazendo para uma hipotética, para uma ideia hipotética, para uma situação hipotética, né? Criando algo. Sim. Às vezes você está no CRM de uma pessoa e essa pessoa te coloca como, pô, o Nivaldo tem um frente mar, um Jardim Europa. Ele é um alto padrão. Aqui, o Nivaldo é alto padrão. Então o que eu vou achar? O Nivaldo é um investidor, né? Então eu vou oferecer investimentos para ele. Porque, no geral, é aquele tiro de cartucheira que você sempre fala. E aí eu acho, é o Então, achismo. eu acho que ele deve estar com um fluxo de caixa sobrando para isso. Ele pode estar procurando, mas é aquela coisa, não é aquela ligação. Nivaldo, tem um minutinho para conversar comigo? Vamos conversar um pouquinho? Né? Ou, às vezes, a vida está corrida, manda um WhatsApp, manda umas perguntas, do que ficar realmente estressando. Porque isso estressa. Porque você chega e olha no teu telefone, não, cara, para, bicho, para, isso aí não é o que eu busco. Eu preciso hoje, eu tô com outra linha de pensamento e uma outra linha de condução de negócio. Eu não tô querendo comprar, tô querendo vender. Ou às vezes eu tô querendo vender para comprar, para diversificar meus investimentos. Só que se a gente continua trabalhando dessa forma, e aí que tá uma questão, Nivaldo. A gente tem que entender que o tiro de cartucheira, o cliente, o profissional do mercado imobiliário, ele, depois de 2021, depois a gente vai entrar nesse cenário, depois de 2021, tá, que a gente teve uma explosão do nosso lado aqui de Porto Belo, Itapema, Porto Belo e assim por vai, ele sofreu venda. Grande maioria acabou sofrendo venda. O mercado estava bom para quem estava vendendo. Né? Só que Só tava tirando pedido, não estava só vendendo, estava né? tirando pedido, só tirando pedido. Anunciou, tirou pedido. O lead caiu, tirou pedido. Só que a gente tem que entender que quando a gente passar, e se a gente já não está passando, por uma virada de mercado, o cliente se tornar mais analítico, mais criterioso com atendimento, como que vai estar a performance desse tirador de pedido? Será que vai estar alinhada com o momento de mercado ou será que ele vai ter que repensar? Tomara que ele repense o seu posicionamento para que realmente que ele perdure no mercado, porque o mercado é muito bom. Só que será que ele vai conseguir ter tempo para isso? Essa que é a dúvida. E aí tem que estar preparado, né, Marcos? E aí, eu só pegando um pouquinho da questão do CRM, né, da gestão do relacionamento com o cliente, Exato. no mercado agro não é muito diferente, mas a gente procura colocar da seguinte forma: você tem que sair da força bruta e ir para a força estratégica, porque você visita o Uhum. cliente, você dá assistência, o cliente confia em você, em tudo que você fala e tal, mas isso não significa que você realmente pode ter a preferência naquele negócio, porque muitas Uhum. vezes você só está fazendo está no automático, aquilo que de saber época de plantio, variedade, adubação, alguma coisa assim, o tipo de imóvel, é moradia, não é investimento e tal. Pô, isso aí é o básico, a pessoa tem que Básico. saber, a pessoa tem que perguntar, porque se não tiver isso também não adianta. Você vai no médico, olha como é que é interessante, até falei isso para você. O médico só te faz pergunta, cara, ele não faz nenhuma afirmação. Então, quando ele te faz pergunta e começa a anotar, hoje não nota mais na ficha, mas ele anota ali no computador, porque ele tem já um sistema dele, que é um CRM dele, a hora Uhum. que você chega, ele já tem todo o teu prontuário ali, ele sabe qual foi a última vez que você veio, o que realmente aconteceu, o que ele prescreveu, tudo, né?
Então, assim, e nós? O que que nós temos hoje, né? Aquilo que eu te falei, ontem mesmo eu tive uma, uma conversa com uma pessoa que é um corretor e tal, né? Também dentro ele resgatou, não sei se foi no CRM dele ou não, mas a pessoa que tinha comprado há 2 anos atrás com ele, e a pessoa agora se interessou em fazer um upgrade, né? De ir mais para frente, para uma frente definitiva, um apartamento maior, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, poxa, mas qual que é a frequência que você está vendo, né? Agora, você sabe tudo do cliente que está querendo comprar, sei, e aí? E de quem está vendendo? O que que você sabe? Você sentou, você conversou e tal. Porque quando você conversa, muitas vezes você já está conversando com uma proposta, e você já vem com uma proposta que Uhum, muitas vezes, não que esteja longe ou não, mas, poxa, não tem um mínimo, né? É aquilo que eu te falei. Hoje, pô, você fala que você está dando 36 meses, o cara já quer 60. Se você fala 60, tem nem é, querendo 120. Então as coisas deram uma distorcida muito grande dentro desse mercado e oxalá, a hora que chegar exatamente a hora de você ter que fazer a venda, que você esteja preparado, porque esse negócio vai exato. mudar, não vai ficar só nas promoções aí, não vai só em preço, né? Eu tenho que vender preço, e aí então vou anunciando para cada um, ganho 20 aqui, 40 lá. Então, assim, eu não estou mais preocupado com volume, né? Agora, de um modo geral, você acha que essa ferramenta do CRM, ela é usada hoje nesse mercado de imóveis? Ela é pouco conhecida? Ela é pouco difundida? Como é que você vê tudo isso aí? Eu acho que existe os gestores. Eu acredito que grande maioria dos gestores eles entendem o potencial, tá? Eu acho que isso para mim é algo que está bem visual para mim no que eu, né, acompanho diariamente dos profissionais que andam do lado da gente. Só que o grande problema eu vejo que a forma que o corretor usa, que o profissional do mercado usa, é uma forma muito rasa, tá? É uma forma muito rasa. Nós temos, por exemplo, a minha esposa também trabalha comigo. Ela recebeu uma ligação, né, de uma pessoa, nunca deu um oi, nunca deu ela não se cadastrou em nada, né, de um profissional querendo vender para ela. Eu falei, mas da onde tem o número dela? Foi de uma lista, provavelmente compraram uma lista, porque De né, alguma, né? ela não se cadastrou em nada e recebeu uma ligação. Entendeu? Eu achei muito estranho isso. Eu falei, peraí, dá uma ligada, dá uma ligada. Ó, a pessoa ligou pro WhatsApp dela e passou 10 minutos e falou, provavelmente você vai receber uma mensagem. Você vai receber, é o normal, né? A pessoa se apresentando. Uma foto bonita, uma foto de uma pessoa Sim, sim, bonita. sim. Aí eu falei, não, vai receber, não. Daí eu falei, então provoca, vê o que sai daí. Daí ela mandou um oi, ponto de interrogação. Olha só. E a pessoa se apresentou como uma oportunidade, um grande empreendimento que fala, tem uma oportunidade, isso aqui. Não conhece a Gabi, não sabe se a Gabi está procurando, não sabe nada, mas quis ofertar. Então eu vejo que tem muito CRM com lista comprada, né? Com aquelas listas que o pessoal compra, vende, lista do agro, lista de médicos, lista de advogados, lista de empreendedores. Tem muito CRM que está alimentado por isso. Eu acho que a existência do CRM é, é ativa, né? Existe um CRM, eu acho que em cada imobiliária existe um CRM, eu acredito nisso. Às vezes porque o site deu de brinde, né? Porque contratou o site lá. Mas eu acho que é usado de uma forma muito rasa. Você não tem as informações. Volta e meia eu também recebo de lançamentos ali como se eu fosse um cliente. Eu não sou um cliente, né? Então Mas eu acho que ah, e a gente tem que entender que o cliente, né, do mercado imobiliário, ele é um cliente que ele é um cliente de longo e médio, de médio e longo prazo. Ele é um cliente de relacionamento. Dificilmente você vai cair um lead, por exemplo, se você trabalha com tráfego pago, né? Vai cair um lead e você vai vender naquela semana para aquele lead. Dificilmente. A não ser que aquele lead tenha sido muito bem, quer dizer, muito bem informado, né? Recebeu dados, na verdade, sobre o mercado por um outro corretor e caiu para você e comprou contigo. Mas a gente sabe que isso é raro, né? Isso é raro. No momento de mercado aquecido, tudo bem, eu até posso entender que existiram mais casos desses. Mas no mercado, né, que a gente tem um cliente mais criterioso,
eu acho que você não ter um CRM, você ter o CRM como você usa hoje, eu acho que você está perdendo uma grande chance de efetivação de negócios no na sua atuação. É engraçado porque quando o Dom Peppers e Martha Rogers vieram para o Brasil, o que ele queria mostrar no conceito para que os brasileiros entendessem, né? E é tudo falando em inglês, aí tinha alguém fazendo a interpretação ali. Eu me lembro como se fosse hoje lá no ali perto do Shopping Morumbi, no hotel ali que a gente tinha esse evento, que ele mostrou tipo como se fosse, imagina aquela a decisão da Copa do Mundo, onde você viu várias pessoas ali, o estádio totalmente completo, cheio, né? E ele mostrava uma situação como essa e falava o seguinte: como que a gente pode descobrir a necessidade, ou como é que a gente pode descobrir o que, que um gosta, outro deixa de gostar e tal, num grupo desse, né? Então ele colocava isso como, de fato, assim, muito difícil, né? Como é que eu vou descobrir isso, né? Então aí ele trazia um pouco para a ferramenta, que ele falava, quando você começa a alimentar alguns dados dos clientes, dos leads que você está trazendo, você consegue depois fazer uma diferenciação, que é uma seleção Uhum. do cliente A e do cliente B, ou do cliente de maior valor, ou de cliente de maior potencial, ou até você fazer um pareto, mas você começa vamos imaginar que três, quatro ali gostam de pescaria, você já consegue ir fazendo essa associação aí, né? Para você, se tivesse que convidar alguém para pescar, você não vai convidar todo mundo, vai convidar três. Então ele começava a mostrar isso claramente. Agora, como é que eu vejo hoje, embora a pessoa ganhe aí por causa de um site, ou a pessoa realmente tenha aí um investimento, e quem vendeu isso aí, que é empresa de software, ele vai dar um treinamento, melhor treinamento para você, talvez até com um BI ali, fazer gráfico, e Uhum. você tirar, extrair todos os dados que estão ali, para depois fazer uma interpretação e para gerar informação. Eu vejo a maior dificuldade é realmente, primeiro, é não ter os dados, como você colocou, e isso aí Uhum. realmente é real. E quando tem, e você extrai, mas como é que você faz essa interpretação, né? Você sabe que hoje a grande maioria acha que números dados são informações. E informação, para mim, é a hora que você pega o número dado, interpreta e vai gerar uma informação. Em cima dessa Exato. informação, eu vou montar uma ação. O que que eu vou fazer, né? Então, se eu tenho lá, eu já vou repetir de novo, eu tenho lá 10 pessoas do alto padrão, não adianta eu querer atender os 100 que eu tenho, porque eu vou fazer um evento, ou vai ter um lançamento de uma construtora, e eu posso levar aí 5 clientes, né? Eu vou escolher o quê dos 100? E os 5 que estão no meio dos 10 alto padrão, eu vou aleatoriamente pegar aquele cara que eu tenho mais relacionamento por alguma razão. Então, assim, de novo, ele passa a ser estratégico, mas se eu não entender todo esse processo, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, tem dado certo, tem dado resultado, e aí fica dessa forma. É o que eu falo ali para o pessoal. Uhum. Imagina só, você tem um cliente que você vende toda a safra, todo ano, que a safra agrícola ela começa agora em agosto, setembro, e ela vai lá até abril, maio, dependendo dos estados. O Rio Grande do Sul planta mais tarde, colhe mais tarde, o Mato Grosso já planta mais cedo e já colhe mais cedo, e tira a soja, já planta o milho. Então, Uhum. assim, eu sempre coloco, poxa, você está sempre em contato com o cliente. Agora, veja só, o que que leva você a crer que ele realmente vai te comprar? A primeira coisa é você entender o seguinte, qual que é o potencial dele? Então, na cultura que nós temos hoje numa soja, você sabe que se você colocar adubo semidefensivo, você vai custar lá R$ 3.000 o hectare. Se eu tenho 100 Uhum. hectares, eu teria 300 mil de potencial. E se eu já vendi 30 mil o ano passado, eu estou com 10% de participação. Agora, o que que eu quero para essa safra? Eu quero ir para 15, para 20, mas se eu não sei onde eu estou, se eu não interpretei isso, esses números, que tipo de informação foi gerada? E a situação, a hora que você traz para o imóvel, não é muito diferente, né? Quando você fala assim, puta, tem que fazer o controle de visita. O controle de visita não é o controle para te pegar no pé, mas
será que você está fazendo as coisas realmente que você não está visitando ou fazendo a mesma coisa, né? Porque o pessoal fala assim, tem que angariar. Eu vejo isso muito lá em Londrina. E o cara Uhum, entra ali, tem que angariar, liga para você, aquela história aí. Aqui também não é muito diferente, mas ninguém quer mais fazer isso. As pessoas querem ir para o Instagram e quer pegar realmente naquele pré-lançamento que você foi lá e foi ser um convidado é, é, da própria construtora. A construtora acabou lembrando de você e te convidou porque você vendeu o imóvel dela ou porque você tem um certo conceito, sei lá, por uhum. alguma coisa. E aí, como é que você sai de lá com um baita de um preço, com uma baita de uma condição, de um negócio fantástico para oferecer para quem? Para O todo que eu mundo. começo a ver é que cada um começa na artilharia, dar um tiro e vamos ver quem que vai acertar, porque aí eu vou para o Instagram, aí eu vou lá, como você falou, para o tráfego pago, aí vai, poxa, mas e aí? Né? Então, assim, você vê poucas pessoas fazendo exatamente o que você está fazendo agora aqui, que é uma live, de falar um pouco desse mercado, de falar um pouco do CRM, como é que você vê, e agora da gente até entrar nesse assunto aqui, que é exatamente o consultor para o corretor, né? Mas finalizando ali um pouquinho do conceito do CRM, nós temos que entender que o CRM, a gestão do relacionamento com o cliente, ela tem 4 pilares. Esses 4 pilares têm que estar dentro do meu sistema, que é o primeiro, a identificação, são os dados, os nomes do Uhum, cliente, tudo. Depois eu tenho a diferenciação por valor. O que é a diferenciação por valor? Desses 10 clientes alto padrão, eu tenho 2 que já comprou há 2 anos atrás. E eu tenho 8 que não comprou. Diferenciei. Mas eu uhum. também tenho um cliente que tem potencial e ele não me deu informação nenhuma ainda. E eu preciso realmente acessar em algum momento. Então eu começo a fazer essa diferenciação, é aquilo que eu falo com a pessoa. Imagina só, o cliente tem R$ 300 mil para você vender aí para 100 hectares de soja, adubo semente defensivo. Mas ele está no meio de 100 clientes. Se você for fazer o teu pareto, 20% fez 80%. Provavelmente ele está como um cliente de maior potencial para você, porque ele está dentro do Sim. pareto. Agora, o que você vai fazer com ele? Então, assim, às vezes eu quero um cliente novo, no caso do agro, mas eu tenho uma carteira de 100 que eu estou com 20 clientes fazendo 80, mas às vezes está comprando um produto só de um portfólio de 10 produtos que eu tenho na carteira. Adubo, semente defensivo e indefensivo são N produtos. E às vezes o cara está comprando somente o fertilizante e eu estou indo dar assistência para ele no fungicida ou no inseticida que ele comprou fora, né? Então, como é que eu faço exatamente essa interpretação? Como é que eu faço isso? Então, Não, no imóvel, eu vejo que não é muito diferente. Por exemplo, se você foi não. não num pré-lançamento e tem uma puta de uma condição, você vai oferecer para quem? É alto padrão? Não. Eu falava para você daquela menina lá que eu fiz a, a live com ela, Uhum. falando exatamente sobre consultor versus corretor de imóveis. Isso foi lá no comecinho de janeiro do ano passado, e para mim ela realmente é uma consultora. Por quê? Ela tem um foco dela definido, alto padrão em Alto padrão. condomínio ou apartamento dentro de Londrina. E ela trabalha as pessoas que têm e buscam alto padrão. Quando tem lá um imóvel pequeno que a pessoa quer, ela fala tranquilamente, vou te passar aqui para mim a pessoa que eu tenho aqui, uma aliança estratégica. Ela nem usa Exato. o termo parceria, porque parceria, Parceria. quando deixa de ser bom, cada um vai para um canto. Então, parceria é uma palavra que soa a mim muito falso, né? Uhum. Aliança não, é aqui a aliança que eu tenho, 46 anos de casado, pô. Então, é uma aliança estratégica. Então, ela já passa. Eu falava para ela, eu tenho um apartamento na praia. Ela falou, não, apartamento na praia eu não trabalho, mas eu tenho uma amiga aqui que eu vou indicar e ela vai trabalhar para você. Ou Exato. seja, ela tem um foco definido. E aí você quer, pô, você quer tratar ela como corretora? Não é uma corretora. Ela sabe. Ela estava me contando, pô, eu tinha que vender uma casa grande aí dos 5 milhões. O cliente com a família gostou da casa, só que ele falou, pois é, mas aqui tinha que ter um canil e não tem. E ela falou assim: o canil é importante para o senhor? Sim. Ele é preponderante para a gente fechar o negócio? Sim. Eu posso, o senhor me dar aí pelo menos uma semana para ir buscar isso? Eu tenho um arquiteto, vou fazer um projeto, vou mostrar o projeto para vocês. Se o senhor me permitir, eu vou executar isso aqui. O senhor não vai ter. Isso aqui é um mimo que eu estou dando para você. É uma cortesia que eu estou dando para você. E aí eu pergunto para você:
Você acha que o corretor vai fazer isso? Não, não, isso aí é Não. fácil, é barato, o senhor coloca aí, tranquilo, o senhor Com tem que menos de entender 20 que o mil reais, preço é 15 mil bom, reais você faz. o prazo é bom, você já está ganhando dinheiro e tal. Esse é o argumento que tem realmente o corretor. Infelizmente é isso. Né? Então, assim, Exato. lá no agro, a gente tem um termo que a gente usa que é o PHD. Né? Não sei se você sabe o que significa PHD, né? Hum, Mas o PHD significa picareta habilitado em defensivos. Ele vende gato por lebre. Então, talvez no meio dos corretores nós temos o PHC, né? Que é o picareta habilitado em corretagem. a Então, uma corretagem. coisa para pensar, porque quando você foi nessas duas pernas aqui, você foi na identificação, na diferenciação, a diferenciação nós falamos por valor, mas tem a diferenciação por Uhum, necessidade. por Três necessidade. quartos, alto padrão, uma troca, upgrade que eu estou fazendo. Não, é investimento. Exato. Né? Então, eu gosto de pescar, o meu aniversário é amanhã, eu estou olhando o hobby dele, estou entendendo a necessidade dele em todos os aspectos. Agora, a partir daí que eu fiz esse dever de casa, eu vou fazer a interação, a minha visita, eu vou fazer a minha ligação, vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, isso chama-se interação. E aí eu vou na personalização entregar aquilo que o cliente precisa. Se é um cliente alto padrão, eu vou oferecer alto padrão. Então, se eu estou num pré-lançamento e é um produto aí que não é alto padrão, mas é um produto interessante para quem gosta de investir e ganhar dinheiro, eu vou ter que achar esse nicho dessas pessoas para oferecer isso. Então, aí você está personalizando. Então, assim, será que eu entendo o que é o conceito do CRM na prática, eu aplicando essa fundamentação? Às vezes não, e aí fica um pouco difícil, porque eu só tenho só a ferramenta e acho que estou fazendo CRM. Não sei se você me entendeu, o Marcos. Não, claro, totalmente assertivo, não tem nem o que falar. E pensando aqui no que você tinha falado, no que você falou, eu penso muito na questão ali, por exemplo, a gente fala, nossa operação às vezes é muito refém do tráfego pago, né? Para sempre estar alimentando, sempre estar entrando novas oportunidades de negócio e alimentando o funil de vendas. Mas eu já refleti sobre isso, né? E já usei da estratégia, mas qual que é a nossa base de clientes? Será que a gente está trabalhando, a gente trabalhou o suficiente, né, na nossa base de clientes para que a gente precise de novas pessoas entrando toda hora? Né? Porque hoje o custo é muito alto do tráfego pago. Mas será que se a gente olhar para a nossa base de clientes, né, para o nosso CRM, é um CRM bem alimentado, tá? Com dados, né, que vão te trazer informação para você tomar uma ação. Será que a gente não consegue tirar dali? Talvez aquilo que a gente está esperando, mandando mensagem para o marketing, mandando mensagem para a agência. Pô, e aí? Não está vindo lead, não está vindo lead, não está vindo lead. Mas será que se a gente tivesse uma ferramenta muito bem alimentada, será que ali não está realmente o potencializador de negócio que a gente precisa, talvez para fechar aquela semana bem, aquele mês bem, aquela última semana do mês? Será que não está ali? Porque aquilo que a gente já comentou, o lead caiu, né, o novo lead, dificilmente você vai fechar aquela semana. Mas aquele lead que você tem ali, aquele cliente que você tem ali dentro do teu CRM, talvez ali seja um potencializador. Se você manteve o relacionamento com ele, né? Se você alimentou ele, se você teve esse cuidado de ter um relacionamento com ele. Senão, meu filho, aí você vai realmente depender de sempre estar trabalhando com leads novos e contar com a sorte. E aí a resposta volta para você mesmo, né? Se você quer fazer algo novo, você tem que esquecer um pouco dessa história do tráfego pago, do lead, isso e aquilo. Você tem que realmente pensar o seguinte: o que eu tenho de produto na mão? O que eu vejo que é um produto realmente que é interessante para quem realmente quer investir, porque é realmente uma oportunidade? O que eu tenho aqui de alto padrão, vista definitiva com o mar, por exemplo? Quem são as Sim. pessoas? Será que eu realmente agora fazer essa análise aí, dentro lá do meu CRM, e aí eu começar a fazer os meus contatos, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, buscar um outro meio e ver como é que eu posso, se eu vou realmente ter esse acesso ou não.
Porque o que, que eu enxergo quando você começa a falar isso, e para mim está muito claro, é que vocês estão no automático. O automático é Sim. eu ter um tráfego pago que não é barato, eu ter os leads, e em cima deles eu realmente colocar o produto A, o B ou C, e ver o que, que pode acontecer, entende? Então, assim, todo mundo está fazendo isso. É aquilo que eu já te coloquei, eu coloco muito na minha mentoria. Você quer ser discípulo, você quer seguir a multidão. Você escolhe, Exato. você escolhe. Então, a gente tem que pensar em fazer coisas diferentes, coisas diferentes, né? Ah, eu preciso conhecer o seu apartamento. Todo mundo vai lá e faz um vídeo e cada um deve postar isso. Eu vejo um ou outro, vi o seu Sim. realmente muito bem feito, parabéns, bacana mesmo. Mas e aí, onde é que está entrando isso? Onde é que está chegando isso, né? Mas é Porque aquilo que eu logo, comentei logo vai ter um contigo. outro, eu vou também postar o outro. Mas se eu tiver o seu, se eu tiver o do outro, o que, que vai acontecer? Simplesmente eu tenho mercadoria, eu tenho produto para ser anunciado. Eu vou dar tiro de Uhum. carteira e vou acertar em alguém. Eu vou ser Uhum. realmente o grande corretor. Eu não vou ser consultor, né? Estou oferecendo. E aí, puta, não sai um pedido hoje, não sai um negócio amanhã. Então, assim, eu Exato. acho que isso a gente está indo, está ficando muito é, é, entrando muito nesse automático e preguiçoso de usar a cabeça, pensar, fazer uma peneiragem aí, uma diferenciação, ter os clientes certos dentro do seu CRM, né, que você tem que alimentar, e ir atrás, pô, ir atrás. Porque a hora que você começar com outro tipo de abordagem para aquela pessoa que te conheceu e vê que você está fazendo um trabalho diferente, realmente você está deixando a tua digital. Agora, aonde eu vou um tráfego pago, dando um tiro de carteira e vou acertar em alguém, alguém vai falar assim, para aí, eu tenho interesse, você pode me explicar melhor? Ah, você vai falar, puta, Ah, acertei alguém, vamos ver se agora eu pego ele. Então, é muito cômodo isso aí, é muito simples. Então, isso aí, poxa, para aí. Se eu ensinar acho que uma pessoa de 6 anos, um moleque aí que ainda chupa pirulito, é capaz dele fazer, aprender rapidinho. Não estou exato. desmerecendo, só que eu queria saber o seguinte, qual que é a nossa criatividade para isso? É o que eu sempre falo no agro, qual que é a tua criatividade daquele cliente? Se você não mudar, se você não for o melhor, não deixar a tua digital, o concorrente vai fazer, e preço por preço ele vai comprar do teu concorrente. Ah, mas eu tenho relacionamento com ele, eu vou pescar. Grande porcaria, pô. Eu acho que primeiro a gente tem que entender a questão desse relacionamento, como que ele começa. O relacionamento começou com o Marcos fazendo contato com o Nivaldo fazendo contato com ele. Esse é o relacionamento. Isso. Através do network, através de alguma coisa. Agora, com a frequência que a gente tem falado, nós estamos conquistando, fazendo uma conquista aqui de confiança. Eu Exato. estou conquistando a tua confiança, você está conquistando a minha confiança. Entendeu? A partir daí, se tiver quanto mais essas conexões, a gente pode chegar numa intimidade. Então, se você não tem isso, não está fazendo essas, com frequência essa construção de confiança com o seu cliente de relacionamento, não quer dizer nada. Ah, mas eu tenho relacionamento com ele. A venda é relacionamento. Todo mundo sabe que é, mas só que você fez a construção de confiança, você tem intimidade e a preferência está sendo sua. E você nem sabia disso, mas você deixou a tua digital lá, né? Ah, E muitas vezes eu falo com aquele agrônomo, aquele vendedor lá no campo e falo assim, você já chegou no Marco, sentou com ele e perguntou assim, você está contente com o meu trabalho? O que o senhor acha que eu preciso fazer para melhorar? Só pode me dar sugestão? E ele vai falar um monte de coisas, só tem que anotar, você não tem que justificar. Ah, não, isso aí eu esqueci. Nada disso, só vai ouvir, anotar e falar assim: você pode me dar um exemplo? Você pode me explicar diferente? Você pode me explicar novamente, falar novamente? Eu não entendi. Então é o seguinte: se você realmente quer chegar na intimidade, nessa conquista de confiança que você teve através do relacionamento que você teve com o cliente, você tem que começar por aí. E eu imagino, exato. né, Marcos, que você, por todas essas andanças suas, por toda essa experiência sua, e você tem um título aí que talvez você não quis falar, mas é o título de consultor de investimento. Eu nunca Ah, vi ninguém falar que é um que não tem, né, é um profissional de investimento, ou é um assessor de exato. investimento, ou é um consultor de investimento. Isso, isso. A minha profissão é Por que que eu regulada. não sou e por que eu não sou um consultor de imóveis também? Que quando É, eu porque vou falar isso, eu mordo a língua, eu engasgo, eu engulo.
Mas por quê? Porque eu estou Exato. dentro da multidão, estou seguindo a multidão. Se você for analisar aqui, ó, tinha uma pessoa que entrou aqui e saiu. Depois eu vou te Uhum, falar quem que é. uhum, Porque muitas vezes o que nós estamos falando aqui eu não quero ouvir, Marcos. sim, Eu não quero ouvir, Marcos. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Entende ou não? Então, assim, claro. só para a gente entender dentro dessa diferença de corretor para consultor, para mim o corretor, eu vou descrever algumas coisas aqui, é, eu vou falar algumas coisas, pode ser que você tenha outras. Para mim, o corretor é o cara que tem uma venda persuasiva, ele é bom na persuasão, tá? É, Ele atende uma demanda. Qual que é a demanda hoje? A demanda hoje é de 600 a 800 mil. É preço uhum, baixo, é prazo, é entrada de 10% só, né? Então, eu estou atendendo essa demanda, eu não estou gerando demanda, eu não estou indo atrás não. de identificar uma demanda, eu estou seguindo a multidão. Eu tenho uma informação que muitas vezes está centralizada em mim e eu não vou passar para ninguém. Por exemplo, eu tenho um terreno lá que pode ter permuta, deveria passar lá dentro da imobiliária, mas eu vou guardar para mim. Por que eu tenho que dividir com a imobiliária? E às vezes você sabe que isso acontece, né? Não preciso realmente explicar isso aí. Sim, É um sim, cara legal. que negocia como corretor preço e promoção. Ele vive Ele só, disso, ele vive, pô, só que ó, daí. escuta, tá tendo um lançamento. Esse pré-lançamento, na brincadeira, você já ganha 30%. Então ele vive isso, ele precisa disso, né? Ele E tem o quando parar com foco no isso? cliente. Lembra do foco no cliente? Ele está atendendo a Sim. necessidade dele, a necessidade da imobiliária, pô, ele não está preocupado com o cliente. Isso chama-se foco Uhum. do cliente. O foco do cliente é a necessidade do cliente, aí eu preciso descobrir, né? Ele tem meta para cumprir, ele tem angariações, ele tem visita, ele dá um tiro para todo lado, ele não tem um posicionamento, pensa na comissão, muitas vezes não tem ética, e o foco dele está na transação. Então, não sei se você quer contribuir com mais algum, mas eu estou colocando algumas Não, mas coisas é como é que eu isso. vejo. Ele é transacional. Ele é uma pessoa, ele é um profissional de vendas transacional. Então ele não consegue criar relacionamento. O relacionamento para ele é chato. Ele para que eu vou ficar perguntando? O cliente ele tem as justificativas dele que o cliente o cliente não quer dar essas informações. Só que eu vou concordar e não concordar com ele, porque ele tem que insistir, ele tem que se posicionar com o cliente. A gente faz hoje muito tráfego pago, assim, colocando alguns produtos, né? Mas não é a questão de oferta, né? A gente quer tirar essa questão de oferta, até no nosso posicionamento a gente quer tirar essa oferta da frente do cliente, né? A gente que realmente quer trazer o cliente para nós, né, para a gente poder nos apresentar para o cliente, para a gente mostrar o nosso trabalho para o cliente. E hoje o cliente ele está muito condicionado a, não, mas eu quero saber o que você tem de melhor. Eu quero que você me mande 10, 15 imóveis. E a gente não manda, eu não mando. Se o cliente entrou por um imóvel porque ele se interessou, eu só vou mostrar outro imóvel quando eu entender as necessidades que ele me deu. Porque daí eu vou entender as necessidades, aí eu vou ter material, aí eu vou ter dados para conduzir o atendimento. Mas o tráfego pago a gente usa para isso, né? Para atrair o cliente, para o cliente entender que, por exemplo, para a gente entender o cliente. Mas eu vou te falar bem a verdade, é uma coisa que a gente fala muito aqui. Eu rodo tráfego pago de produto, né? De produto, mas também rodo tráfego pago de posicionamento. Porque eu trago o cliente, eu faço ele se cadastrar na minha campanha, e a partir do momento que ele se cadastra na minha campanha, ele já está no remarketing do meu posicionamento. Então, que Pois eu é, estou mas você interessado, pode ter certeza que talvez você seja uma exceção, porque a grande maioria está onde? No tráfego pago, dando um tiro que vai acertar em alguém. E se o cara pedir 15 é, imóveis, ele vai passar os 15. é isso, só que daí o que acontece? Daí o profissional do mercado imobiliário, ele reclama da postura do cliente mais defensiva. Só que ele não entende que quem criou isso, quem criou todo esse cenário para o cliente, foi o próprio mercado, foi a própria atuação dele. Claro, o mercado ele estava vivendo em oferta. Era oferta para todo E, momento. e Só que o aí, mercado sabe, virou. Marcos? É, aí, Marcos, sabe, você está chamando a atenção para uma situação que acontece no agro.
E aí eu falo para Uhum, eles o seguinte: você chega no cliente, você fala assim, não, mas eu vou dar assistência técnica para você. Ele vai falar assim, grande coisa, também tem assistência técnica do seu concorrente. Então, a assistência uhum, técnica em si já não é mais um diferencial. uhum, Agora, qual que é a assistência técnica que você tem dado? É isso que eu pergunto. Como que você tem dado? O que que é que você tem atendido a necessidade dele? Porque assistência técnica por dar, todo mundo está dando. Então, é isso que vai diferenciar. Uma hora tem que diferenciar. Então, você já está tem. diferenciando e buscando informação. Agora, veja bem, por outro lado, nós temos o consultor, que não é muito, as pessoas não assimilam muito. Eu, nesse Uhum, período aí, desde o ano passado para esse ano, eu estou falando para você que tem entrado nos Instagrams aí, tem feito aqueles anúncios, como te falei lá, provocado o pessoal. E uhum, um caso ou outro no perfil do Instagram, você encontra lá uma consultora de imóveis ou um consultor de imóveis, né? Não sei se é uhum, porque o número o nome é bonito, né? Aí o cara coloca lá que está curando também. Uma vez até perguntei para ela, você está curando quem, né? Curadoria, você cura o uhum, quem? A pessoa não respondeu, porque, né? Então acho que esse termo é bonito e tá tudo certo, pô. Eu quero saber uhum. o seguinte: dentro do consultor, o que que você vê como uma diferenciação do corretor, que eu já falei para você algumas características ali? Então, uma coisa que você já trouxe, que é o foco do cliente, não é foco no cliente, né? Você realmente tem que olhar com a focal, né, do cliente, tem que olhar com os olhos do cliente, porque daí você vai entender o que brilha o olho do cliente. Eu acho que o foco do cliente, ele se resume numa forma mais simplista possível, é o que brilha o olho do cliente, o que o cliente quer, o que ele almeja, né? Não é o que você tem de oportunidade. Não é porque o metro quadrado está barato que vai brilhar. O cliente, você vai mandar o metro quadrado que está, às vezes, na semana de ação ali da tua imobiliária, que está na semana foco da imobiliária, e você vai mandar aquele produto que para você faz sentido. Que para você faz sentido, mas não para o teu cliente. Aí você vai mandar, o cliente não vai responder, aí você vai falar, os clientes não respondem. Então, por que eles não respondem? Então, é um consultor, ele entende as necessidades, ele está próximo do cliente, né? Ele tem um relacionamento muito curto com o cliente, ele entende o momento, entende o patrimônio, né? Então, é isso que eu vejo, porque o que eu entendo nisso? Porque hoje a gente tem a profissão consultor de investimentos e tem assessoria de investimentos, mas que, na verdade, são só, vamos dizer assim, você precisa de uma certificação para ser consultor e uma certificação para ser assessor, né? Mas as duas têm praticamente a mesma atuação, muito similares. Mas você precisa entender o cliente. Você precisa fazer, por exemplo, quando o cliente vem da assessoria de investimentos, nós fazemos o quê? Fazemos uma anamnese daquele cliente. Sim. Nós fazemos perguntas daquele cliente, assim como a gente vai no médico, que nem você comentou, esses dias eu comentei no meu vídeo, que nós somos questionados, né, de várias coisas. Se a gente está na frente de um assessor, você é cliente de assessoria de investimentos, a gente tem essa é uma coisa normal para a gente fazer questionamento, perguntar sobre patrimônio, perguntar sobre tudo sobre o cliente, para a gente E daí o cliente poder responde ali, o que que leva ele a responder responde, ali e na hora da parte de imóveis ele ficar meio na retranca, né? porque o profissional do mercado imobiliário, ele não sabe como se comportar, ele não sabe como se portar, ele não sabe perguntar para o cliente, entendeu? Porque ele já começou tudo errado. Ele já ofertou para um alto padrão, né, para um cliente que está ali com um patrimônio de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, ele colocou ali no tráfego pago ali 700 mil reais um estúdio para ele, porque não, esse cliente deve ter patrimônio para ser investidor. Entendeu? Daí ele não fez as perguntas, É. ele já estressou esse cliente, o cliente não quer nem saber dele. E aí você começa a ver exatamente essa questão aí, e como você não tem todos os dados dentro do próprio CRM seu, você passa também a não ter todas as possibilidades de você interpretar para virar uma informação e para você realmente ver qual a ação que você quer fazer, né? E para Mas eu você vejo se assim, comportar como um consultor. Se você não sim, tem informação, mas como é que você vai ser um consultor? é, eu vejo assim, eu vou falar algumas características aqui, você já falou uma que para mim realmente é fantástica, que é o foco do cliente. O foco do cliente para mim Uhum. é você entender, conhecer a necessidade e a dor dele, o que que ele precisa, né? Se eu não tenho foco do cliente, aí esquece, porque eu estou com foco no meu cliente.
no cliente. Uhum. Eu quero ganhar comissão, eu quero fazer negócio e vendi, ele recebia a comissão, tchau e benção, né? Mas assim, o consultor, primeiro, é uma venda consultiva, ele identifica uma demanda, ele não Uhum. está atendendo a demanda, ele está Exato. identificando a demanda, né? Ele tem uma informação pulverizada, ou seja, ele tem informação do alto padrão, ou tem informação de apartamentos menores, ele tem informação do mercado. Então é o seguinte, ele realmente tem esse tipo de informação. Ele é um profissional de negócios, né, diferente do outro lá, que é um negociador de preço, né, o corretor, né, a Exato. grande maioria. Ele faz aquilo que é necessário, porque ele fala, puta, eu tenho que fazer realmente esse tráfego pago, eu tenho que fazer exatamente isso. Então, ele não está sendo mandado para fazer aquilo. E aqui ele tem uma diferenciação muito grande, que é o que você falou, ele tem um foco no posicionamento estratégico. Qual que é o Exato. posicionamento estratégico dele como profissional ou da empresa dele como profissional? São imóveis alto padrão, só da construtora A ou da construtora A, B e C, um exemplo, né? Então ele tem um posicionamento estratégico. Ele tem um segmento definido. Aqui é difícil você falar, pô, eu trabalho alto padrão, mas o alto padrão quer o quê? Ah, alto padrão para mim é de 5 milhões para cima, um exemplo, estou dando um exemplo. Uhum. Pô, mas você está me ofertando um negócio aqui de 720 mil, pô. Como é que é alto padrão? Uhum. Você está dando um tiro de cartucheira, você quer acertar em alguém, né? Então aí você tem um segmento definido, você está atualizado com o mercado e você busca capacitar, fazer leitura, mentoria, curso. Você tem realmente uma escuta ativa para você Uhum. fazer a leitura do cliente, né? Tem aquele livro lá, O Corpo Fala, e você Corpo começa a fala. ver como é que você pode fazer tudo isso. Mas o que eu vejo, viu, Marcos, quando você procura colocar, usar isso e de fato incorporar isso, eu tenho certeza que o cliente vai demorar um pouco ou não, mas ele vai começar a enxergar que você é É. um discípulo, as pessoas poderão ser discípulos, né? Do que ser aí seguir a multidão, né? Como é que você vê isso? Exato. Bom, não tem muito o que acrescentar realmente. Eu acho que o consultor, ele é realmente alguém que busca um posicionamento e ele se posiciona, né? Ele sabe dizer não para muitas coisas, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Eu acho que o consultor também, ele consegue dizer não para o cliente, né? E o que quer dizer não para o cliente, né? Nossa, tu vai falar porque não vai atender o cliente? Não. Eu acho que ele tem potencial, se ele realmente está fazendo algo consultivo, ele já entendeu as necessidades do cliente, ele tem como dizer não, falar, ó, esse tipo de situação, eu acho que não permite você atingir as suas necessidades. Né? Que nem eu comentei contigo já em outro momento, que cliente meu já veio falar, ó, o que você acha desse empreendimento? Né? Eu estava trabalhando com uma cliente durante um tempo e essa cliente ela estava muito ponderada a fechar em Pissarras. E quando eu vi isso, quando eu entendi que a gente estava competindo por uma região que eu não tenho abrangência, eu falei, não, tudo bem, eu gosto de Pissarras, isso, aquilo, comecei a falar sobre Pissarras também. E ela me perguntou, Marcos, mas eu quero saber o que você acha dessa negociação. Né? Eu quero que você seja franco comigo. E eu falei para ela, falei, não, essa negociação para você faz sentido. Para você faz sentido. E se não fizesse, eu iria falar. Não é por conta do mercado em si. Né? Ela me perguntou sobre a consultora, uma consultora que eu fui buscar informação para ela. Né? Eu dei a minha opinião sobre a consultora, uma consultora sólida, uma consultora que não teria o que falar. Né? Então, eu acho que o consultor, quando ele faz um trabalho, quando ele se posiciona, ele consegue entregar o que ele quiser para o cliente. O que ele consegue entregar algo profissional para o cliente, e o cliente, que nem a gente estava comentando, esse cliente ele volta para você. Claro, se você continuar estabelecendo um relacionamento próximo com ele. Exatamente, exatamente, né? Então, assim, eu imagino que a gente fez uma abordagem bem ampla, dá pelo menos uma conotação, uma ideia aí, né, do que é o Sim. CRM, como é que a gente pode utilizar,
qual que é o ganho que cada profissional pode ter. A gente também fez aqui pelo menos uma analogia aqui do corretor para o consultor. E é lógico, tem muito corretor que é um consultor, mas não usa a terminologia, mas na prática é um profissional realmente com essa expertise aí, ou com essa característica, né? E aí, assim, eu vejo que tem um mercado aí para ser explorado, juntamente Tem. com esse pessoal, para que a gente consiga que ele deixe de ser um pouco dessa alienação aí, de seguir a multidão e fazer coisas diferentes. É um mercado que realmente ele é crescente. Estamos hoje vivenciando Uhum. talvez uma situação um pouco atípica de tudo isso, Uhum. né? Uhum. Mas é um momento assim para estar com a cabeça aberta, né? Como você vem de vários Exato. segmentos e ainda atua, facilita muito, né? Tem pessoas que tá saindo de uma atividade como profissional liberal em alguma coisa aí, vem agora você é corretor. Então, às vezes as pessoas modelam pessoas que já estão viciadas aí e tal Exato. né, no sistema tradicional. Mas falando um pouco, e para a gente partir para o fechamento, né, porque a gente já está aqui 1 hora e pouquinho, fala um pouquinho desse mercado de imóveis aí, nossa região, como é que é a tua percepção disso, né? A gente sabe que hoje eu obtive uma informação que eu fiquei assustado, né? Que a pessoa falava, puta, eu tenho uma Uhum. consultora e a minha inadimplência está alta. A minha Deu o quê? inadimplência está alta. A Ah, consultora inadimplência. Exato. é, vendeu, é lógico. Ela falou, não vou colocar ninguém Uhum. no pau aí, porque, desculpa até o termo, né? Porque são Não. todos clientes, são investidores e todo mundo deve estar passando por uma situação um pouco difícil, né? Mas isso Exato. já assusta um pouco, né? Mas como é que você vê isso, o Marcos? Relata um pouquinho sobre esse mercado de imóveis aí. Show de bola. Nivaldo, minha primeira visão assim que eu tenho do mercado, ele é muito correlacionado com o ativo financeiro, né? Porque a gente teve um comportamento no nosso mercado muito de realmente como investidores de mercado financeiro. Tá? Claro, a gente tem um respaldo, a gente tem um imóvel como garantia e etc, etc, etc. Mas eu vejo muito comportamento muito similar. Como assim? Porque eu não sei se eu vou falar abertamente aqui sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, não sei se até onde a gente tem conhecimento nisso, mas quando a gente teve uma ascendência dessa, eu não estou colocando ali se realmente é um ativo válido ou não válido, né? Não é esse o ponto que eu quero abordar aqui. Mas nós temos pessoas que confiam muito, temos pessoas que especularam, e quando o mercado ele começa a trazer alguns ruídos externos que acabam trazendo, às vezes, um momento de platô de preço, o negócio começa a ficar meio duvidoso na cabeça de algumas pessoas. Então, o mercado de imóveis, a partir de 2021, você sabe, você acompanhou isso de perto, por vários fatores, taxa Selic, enfim, vários fatores econômicos, a gente teve um mercado muito ascendente, né? E muito rápido. Ele ascendeu muito rápido, né? A gente teve Balneário Camboriú já num platô, a gente consegue entrar no mercado de balneário e fazer, às vezes, bons investimentos, mas hoje a régua está muito lá em cima. Então, as próprias construtoras e o próprio mercado começou a olhar para as cidades vizinhas. Isso trouxe, com a conjuntura econômica daquela época, pós-pandemia, a gente teve ali o olhar para Balneário Perequê, para Porto Belo e para Itapema. Isso fez com que o investidor começasse a surfar uma onda muito, na verdade, aquele não é um V invertido, mas é aquela pernada de alta, né? Sim, E isso a gente começa a entender o comportamento do investidor. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem 4, 5 anos desde 2021, né? Os prédios que foram vendidos naquela época estão sendo entregues agora, né? olha, Então, a gente chega num momento, vou falar só de mercado, depois a gente entra na parte da inadimplência, né? O que pode estar acontecendo, e eu já ouvi esses relatos também. Então, a gente chega que o mercado ele deu uma desacelerada por fatores externos e também internos.
né? A gente teve algumas situações internas, algumas construtoras, um número pequeno de construtoras estão tendo dificuldades em sua gestão de obras, né? Isso é normal, isso está acontecendo. Porém, isso a gente não pode generalizar o mercado inteiro. A gente não pode generalizar. Então, com essa dificuldade, o ruído, a indecisão, né, a temorosidade do brasileiro com relação a fatores externos, acaba trazendo o quê? Uma redução, né, na velocidade de apetite. As pessoas começam a falar, peraí, deixa eu dar uma segurada aqui. Então a gente tem uma velocidade menor com relação à absorção de produtos e lançamentos. Tá, isso é um fato, isso eu vejo que está acontecendo, e a gente já comentou que o produto pronto está começando a vir à tona. O produto pronto está começando a aparecer em um momento que ele não aparecia. Geralmente a gente tinha lá o ditado aqui no mercado, né? Que no inverno a gente vende planta, né? E no verão, vamos dizer, a gente começa a vender os prontos, porque as pessoas vão vir para cá. E às vezes já querem fazer a sua compra, já querem passar em seu apartamento. Só que a gente entende que agora, no inverno, a gente está vendendo pronto. Por quê? Por conta, né, desses ruídos externos. É um ativo financeiro, é um comportamento muito do mercado do investidor do mercado financeiro. Ele não deixa de investir, mas talvez ele comece a deixar aquela questão do longo prazo um pouquinho para um outro momento. Né? Isso balança muito o mercado, porque é aquela coisa, se a gente tem os profissionais que dependiam muito dessa oferta de planta, de lançamento de construtora, é praticamente lançamento a cada mês de uma construtora, as construtoras que entendem o momento de mercado comecem a segurar isso e falta produto para esses vendedores de oferta. Então, eu vejo muito essa situação. Agora, com relação à inadimplência, existe as construtoras sérias, que nem você acabou de mencionar, elas estão trabalhando de uma forma diferente, né? Isso, no geral, elas estão trabalhando de uma forma diferente, mas é por como a classe, se a gente for falar de inadimplência, a gente entende que o produto que está tendo muita inadimplência, né? É claro, a gente tem alguns pontos que acabam fugindo desse centro, mas é muito o produto da classe média. A classe média, ela está muito achacada, é que a gente fala. Né? Ela está ponderando mais, né? E talvez por conta de inflação e etc., ela está vendo que o poder de compra dela está diminuindo. Então ela começa a priorizar o quê? Os custos básicos. Ela vai deixar de pagar uma parcela, só que também isso acaba trazendo algumas outras oportunidades no mercado também. Sim. Porque esse investidor ele fala, eu vou vender a minha unidade. Isso acaba trazendo oportunidades. Então, eu gosto muito de falar, o mercado é um mercado de oportunidades. Só que a gente tem que entender que nós estamos num momento, né? Vamos falar de retração aqui no nosso mercado. Mas retração, mas o mercado está pujante, o mercado está vendendo. Não, o mercado está vendendo. Só que a gente não pode comparar com os anos anteriores. O mercado está bom, eu concordo, o mercado está bom. Só que o mercado mudou. Isso a gente não pode ignorar que o mercado mudou. O mercado deu uma retrancada. Você tem dados, eu tenho dados, você é uma pessoa que está conectado no mercado imobiliário, vamos dizer, como consumidor e como cliente. Sim. Né? Você tem boas conexões. Você é investidor também. Né? Então, o que eu digo? A gente tem que olhar para o mercado e entender, né? O que o mercado está precisando agora. Ele está precisando do profissional. Vamos falar de profissional. Toda a nossa live ela é voltada para o profissional. O que ela está precisando? Que esse profissional se qualifique. Porque senão ele vai ser tirado do campo. Ele vai ser tirado do campo. Porque tirar pedido, o corretor de imóveis que estava tirando o pedido, ele vai ser tirado do mercado se ele não abrir o olho dele para se tornar um consultor, para ele entender como é que funciona a atuação de um consultor de imóveis. Na verdade, vai ser atropelado, né? Vai ser atropelado, e assim como várias outras situações do mercado imobiliário, Sim. que quem não se atualizou, quem estava na aventura aqui, vai ser atropelado. Vai ser atropelado. É que nem a gente tem casos de construtoras aqui, por exemplo, que não entenderam o jogo, ou não quiseram, ou foram até atropeladas pelas grandes construtoras. Porque uma coisa é você fazer uma permuta 5 anos atrás, em Porto Belo. Vai fazer uma permuta hoje.
Se Hoje você seria bom, conseguiu, né? se você conseguiu fazer uma permuta lá atrás, só que você não tem capacidade e não se atualizou e não conseguiu se manter nesse mercado, tchau. Legal, né? Agora sim, só para fechar, né? Nós estamos chegando no final mesmo da nossa live. CRM, consultor de negócios, aqui com o Marcos Gracian. Foi um grande prazer, foi um bate-papo muito fantástico, muito bom mesmo. E a live vai ficar gravada. Mas assim, um pouquinho, fala um pouco dessa questão de metro quadrado, como tá, como é que não está, tendência. A gente vê algumas estatísticas aí, alguns meses atrás, o metro quadrado chegando em Porto Velho a 35 mil reais o metro quadrado. E como é que é isso? Fala um Sim, pouco da sim. atualidade dessa tendência. Bom, é aquilo que a gente estava falando sobre a ascendência do mercado, ela disparou, né? Isso causou uma certa. Hoje o que a gente vê, né? O mercado ele perdeu eficiência de precificação. Tá? Tem gente que pede tanto, tem gente que pede menos. Tem uma média, mas o que a gente consegue realmente trazer para uma mesa de negócio? Então o mercado acabou perdendo uma eficiência na precificação. É diferente, eu gosto muito de correlacionar com o mercado financeiro. É diferente você abre amanhã, abrir o mercado da Bolsa de Valores, você sabe o quanto que está, por exemplo, uma ação do Itaú. Né? Então, aqui não, aqui você não sabe, por exemplo, quanto que está na frente mar hoje, qual que é o padrão, não existe uma precificação padrão. Ah, mas é que, Marcos, é muito difícil porque tem um empreendimento que entrega X, outro que entrega... Não, eu sei disso, mas daquele que entrega X, ele não é o único diferencial, ele tem outros similares. Mas por que esse está custando 40, 35 mil reais o metro quadrado e esse aqui está 27? Entendeu? A gente tem que entender isso, né? Então o mercado ele está, na minha opinião, ele tem uma deficiência na precificação de metro quadrado, né? Ele não está conseguindo entender o quanto que ele vai. Só que a gente tem que entender o seguinte: nós não estamos num mercado consolidado. É isso que eu acho que é o mais interessante, entendeu? Enquanto a gente não tiver no mercado consolidado, né? E isso eu falo com alegria no coração, porque isso dá muita oportunidade para todo mundo, né? Mas nós temos também as situações, as flutuâncias, né? Que acabam trazendo uma certa estranheza, né? Mas também gera muita oportunidade. Então, enquanto a gente não tiver um mercado consolidado, e isso vai demorar, eu acho que o mercado irá se consolidar ali por volta de 2030, 32, tá? Porque muita obra de infraestrutura e muitas obras imponentes que são a promessa, na verdade não é aquela promessa que realmente vai ver navios, mas que são as promessas fundamentadas que vão mudar a cara de Porto Belo e de Itapema também, vão estar sendo entregues. Então eu acho que a gente busca uma consolidação lá para 2032, mas enquanto isso, a gente vai ter essa flutuação, a gente vai ter esse ruído no mercado, né? Gerando muita Isso, oportunidade. se o mercado é comprador, eu aumento o meu metro quadrado. Se o mercado retrai, eu vou cair um pouco. Eu estou É que nem fazendo eu, essa leitura. exatamente. Hoje, no momento, o que está acontecendo? O mercado está bom para quem está comprando, não para quem Sim, está vendendo. sim, Para quem está exatamente. comprando, tá ótimo, né? Então, é claro, eu acho que a gente vai chegando numa consolidação, né? Na verdade, num patamar. Hoje, eu acredito que nós estamos num platô, né? Mas não num platô para cair. Ah, mas Marcos, eu acredito que o imóvel o metro quadrado vai começar a cair. O valor nominal vai começar a cair. Vamos ser bem coerentes. O valor de anúncio, às vezes, ele vai cair, mas na negociação, mas na mesa. Porque aí você tem uma pessoa que talvez tenha uma necessidade de fazer fluxo de caixa, uma necessidade de fazer frente a outro investimento, ou uma necessidade de pagar conta. Então é muito Sim, pontual, pode, mas aquela questão da queda generalizada não existe na minha visão. Por quê? Porque é um mercado que é um estado que cada vez mais traz mais gente para trabalhar, traz mais gente para morar, é um sim, estado, é um estado atrativo, né? Então ele se torna um ativo cobiçado. Só que, como todo ativo cobiçado, quando ele sobe demais, vai chegar um momento que ele vai dar uma estagnada.
Aí quando ele dá uma estagnada, as pessoas desacreditam, começam a falar que é bolha, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. É normal. Ele pode dar uma correção, mas essa correção não é visível. Ela não é visível, ela é na mesa da negociação. Ele volta, quer dizer, ele dá essa, ela sobe, dá uma estagnada, faz esse platô, mas ele tende, talvez com uma velocidade muito menor, tende a voltar a ascender. Então, a gente vai aguardar todos esses fatos aí que você está colocando, né? Mas assim, Marco, eu quero agradecer, a gente está chegando no final aqui. Eu já quero, antes de passar para você fazer suas considerações, quero deixar aqui uma mensagem. Eu adotei, até coloquei isso já lá no início do ano 2000, com a questão do CRM, e que eu deixo assim: a gestão do relacionamento com o cliente, um CRM, sem estratégia, é um grande desperdício de recursos. Então, gostaria de deixar essa mensagem Exato. para as pessoas entenderem, porque se não for uma estratégia, se não tiver alguma estratégia, está gastando dinheiro, está deixando dinheiro na mesa aí, né? Então, agradeço as pessoas que estiveram junto com a gente, passo para você fazer suas considerações finais e depois a gente faz um print aí para depois jogar Uhum. nas nossas redes sociais, ok? Show de bola. Bom, Livaldo, primeiramente, obrigado. Tá? A gente se conheceu esse ano e foi um presente de Deus. Quando você até Amém. mencionou que Deus une pessoas, tem um propósito para isso. Eu acredito que foi muito de propósito de Deus a nossa união, né, nosso encontro. Então, eu estou muito feliz, né, com a nossa troca diária. A gente fica às vezes 1 hora, 2 horas conversando no telefone. Isso é Pô, muito, e não vê para passar, mim. né? Eu vou te falar bem a verdade, assim, eu conseguir acessar o que está aqui na sua cabeça, para mim é um grande presente, né? Que nem eu Amém. já falei algumas vezes via telefone contigo, que eu já estou recebendo uma mentoria, né? Praticamente. Eu sei que Que bom, que bom. a gente já vai nos aprofundar mais nisso, mas eu fico muito grato pela nossa conexão, a Deus pela nossa conexão, tá? Se eu pudesse falar alguma coisa, não é sobre mercado, não é sobre investimento, não é sobre metro quadrado, não é nada. Eu acredito que o mercado mudou, né? E é uma grande oportunidade. Nós continuamos para os profissionais que têm competência e querem se atualizar num oceano azul. Quando eu olhei para Porto Belo e Itapema, eu olhei isso aqui como um oceano azul. Por mais que nós Que tenhamos aí bom. 4.000 corretores, né? Isso, muita gente Sim. fala, não, mas tem um monte de gente ali. Eu sei, e tem um monte de gente boa, né? Só que ainda eu visualizo como um oceano azul. E tem espaço para todo mundo. Então, o Tem. cliente mudou, de um ano para cá, o cliente mudou, o cliente está mais analítico, o cliente está mais criterioso. Você tem que ter a informação, porque hoje o cliente ele depende que você tenha conhecimento sobre ele. Então, eu acho que é muito mais sobre isso. Você realmente se especializar e mudar. Porque eu estou mudando todos os dias. Eu estou fazendo aquele. É clichê falar, mas eu estou fazendo sempre 1% mais todos os dias. Então, E acho que a você minha sabe o que mensagem final seria significa essa. 1% ou não? Para mim é 1%, sempre fazer algo a mais, mas eu acho Um que vem por algo cento mais significa que é 15 minutos que você pode fazer todos os dias diferente para que o dia seja realmente exato. melhor, né? Mas assim, já que as Exato. pessoas têm que serem diferentes e até o tema da nossa live é o tema realmente da mentoria que eu vou estar abrindo aí, depois a gente vai fazer uma Ótimo. divulgação. Quero trabalhar muito essa questão do CRM, do ponto de vista prático, da fundamentação, para que a pessoa consiga ter essa capacidade analítica aí de interpretar os dados e virar em informação e buscar coisas diferentes, né? Então, a gente vai Uhum. ter essa oportunidade aí e nós agradecemos aí por esse momento. Vamos fazer o nosso print e Show. aí a gente encerra a nossa live, uma live muito boa, e lembrando que vai ficar gravada e eu vou mandar para você e as pessoas vão ter aí a oportunidade de ver tranquilo aí, tá bom? Então Show, vamos lá. Divaldo. Obrigado. Foi? Ah, acho que deve ter caído lá.
Foi. Foi? Ah, beleza. Travou tudo aqui. Mas é isso, Não, é que Nivaldo. deu uma Mais uma vez, travada obrigado. aqui. Não, o que é isso? Estamos juntos aí, Marco. Falamos. Obrigado. Um Deus abraço, boa abençoe. noite, bom descanso. Obrigado aí por todos que estiveram presentes. E Deus abençoe. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa.